professora Maíra Goulart. Professora, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres em mais uma oportunidade. Bom dia. Olá, bom dia a todo mundo. Professora, prazer ter a senhora com a gente de novo aqui. A gente está vendo nessa semana, nas últimas semanas, aquelas séries de assinaturas a uma carta pela democracia que acabou reunindo boa parte aí da oposição ao presidente Jair Bolsonaro. E ontem com manifestações de rua, aqui em Goiânia a gente também teve, nas capitais, enfim. O que é que esse movimento representa, na visão da senhora, nesse momento aí de divisão do país, né? Eu percebo a formação de uma grande frente ampla em defesa da democracia, e uma preparação para disputar caso haja uma contestação do resultado das urnas. Com essa mobilização e a assinatura de mais de 1 milhão de pessoas na Carta pela Democracia, eu acredito que se forma um movimento já antecipando uma possível contestação do resultado das urnas, uma possível agitação antidemocrática no 7 de setembro. Então, se no 7 de setembro o presidente organiza algo para dar legitimidade a um eventual ataque ao Estado de Direito, os movimentos democráticos se antecipam e já manifestam um rechaço a qualquer tipo de contestação ao Estado de Direito. E aí o que a gente pode imaginar é que esse enfrentamento vai se dar na prática, não se sabe de que maneira, lá no dia 1º de novembro, será? Depois do fim do mês de outubro, depende se a gente vai ter primeiro ou a definição só no segundo turno, mas é provável imaginar que vai haver um enfrentamento direto, pelo menos no campo das interpretações sobre o nosso sistema eleitoral, quando a eleição terminar, professora? Bem, é isso que se articula desde que Bolsonaro começa a sua trajetória legislativa no Congresso Nacional, Eu estudo a trajetória legislativa de Bolsonaro e nela fica claro que esse ataque às urnas e às instituições democrático-liberais já faziam parte dos seus discursos em plenário ao longo desses 27 anos, 7 mandatos consecutivos que ele teve na Câmara dos Deputados. Então, não é novidade. Não é algo que nos surpreende essa contestação, esses ataques ao sistema democrático liberal e, no caso, às instituições eleitorais. Mas a gente percebe até lá uma escalada dessa crise institucional, professora? Isso deve ficar cada vez mais tenso? Observa que essa escalada ela vem crescendo em espiral, O que isso significa? Tem pequenos momentos de esquentar e arrefecer, mas eles são espiralados numa progressão. Isso faz com que, toda vez que fala assim, não, mas o Bolsonaro está numa semana em que ele fez acenos ao judiciário. Fez acenos, mas já dentro de um crescente de contestação às instituições liberais e à divisão de poderes. Porque é disso que se trata. Quando ele contesta as instituições, o Tribunal Supremo Eleitoral, o TSE, ele está discutindo a divisão de poderes, É um poder querendo se intrometer, querendo reduzir a esfera de liberdade de outro poder. E isso é gravemente contrário ao que a gente chama de liberalismo político. E a gente tem possível estabelecer uma conexão entre esse embate, essa sequência de discursos, os embates apresentados aí, pelo presidente Jair Bolsonaro, com a estratégia em relação ao voto, em relação a uma estratégia política, ou são dois debates separados, professora? Uma coisa é o questionamento ao sistema eleitoral e outra coisa é a busca do presidente Jair Bolsonaro pelo voto. Excelente pergunta que você me faz. E eu coloco ela ao contrário. É impossível a gente falar de defesa da democracia, sem falar que é preciso votar no candidato que defende a democracia com maior viabilidade eleitoral, seja ele qual for. Por isso eu acho, às vezes, esses movimentos pró-democracia um pouco dúbios, um pouco assim, falta assertividade, um pouco dúbios. Falta assertividade em que sentido? Falar em defesa da democracia tem que se transmitir uma mensagem clara ao eleitor, que ele precisa, no momento da urna, votar naquele candidato,
que é capaz de derrotar Jair Bolsonaro. Da mesma forma, quando Jair Bolsonaro contesta as urnas, ele está se apresentando como um candidato, como alguém, e ele ganha votos com essa contestação, uma vez que as suas bases eleitorais também se sentem descontentes com o sistema democrático liberal e talvez preferissem um outro sistema, né? Em que haja menos separação de poderes, em que o executivo possa ter mais predominância. Que a gente tem entre os seguidores de Bolsonaro muitas pessoas que têm simpatia por regimes autoritários, né? Os próprios militares, que a gente sabe, não têm o mesmo apego às instituições democráticas, caso contrário, não estariam participando dessa aventura que Bolsonaro representa, né? E a gente já pode também imaginar que vai haver um crescimento do presidente Bolsonaro em intenções de voto até o dia 2. E eu estou perguntando isso com base nesse tipo de estratégia e também numa dessa semana, né, desses últimos dias, que foi colocar mais presente no debate, né, para apresentação de ideias, a colocação da primeira-dama, né, Michele Bolsonaro. Eu não uso esse termo aqui, uma colocação, né, foi a palavra que me veio, como se isso fosse algo positivo, mas é isso, é uma opção da campanha por colocar a primeira-dama, que antes não estava sendo tão colocada no debate, professora. Perfeito. Isso é feito com base em dados, em pesquisa, não tem nada amador aí. Porque se observa, né, que dentro o Bolsonaro só tem um segmento popular em que ele ultrapassa Lula em intenção de voto, que é o segmento dos evangélicos. Nos outros todos, ele é um candidato que aumenta tendencialmente conforme aumenta a renda, exceto em evangélicos, que são segmentos de classes populares. E dentro desse grupo evangélico, né, no geral, ele tem 43% de intenção de voto, enquanto o Lula tem 33%. Mas há uma clivagem aí, porque essa diferença é muito maior entre os homens, que eles estão 48 Bolsonaro, 28 Lula, do que entre mulheres, que estão em 29 para 25, assim, quase par e passo no voto Lula e Bolsonaro. Então, a entrada de Michele Bolsonaro nessa discussão, ela tem muito a ver com uma estratégia de tentar ampliar essa margem de votos entre as mulheres bolsonaristas, entre as mulheres evangélicas, para que elas aumentem a sua intenção de voto em Bolsonaro. E a Michele está desempenhando esse papel, né, de falar numa linguagem muito religiosa e mobilizar essas mulheres para uma identificação com o presidente Jair Bolsonaro. Eu entendo a análise sobre os evangélicos, mas talvez a gente amplie isso para mulheres conservadoras, professora? Talvez um público mais amplo? Exato, olha, me perdoa, é exatamente isso. Os líderes evangélicos, eles não são líderes apenas evangélicos, eles são líderes do campo conservador. Então, Silas Malafaia, a própria Michele, que está despontando como uma liderança do campo conservador, a Damares, eles falam para os evangélicos e falam para aqueles outros segmentos da população que se identificam com um discurso fortemente conservador, orientado às famílias, né, um entendimento patriarcal e tradicional de família, e que envolve, sim, claro, membros de outras religiões e até pessoas sem religião que se atraem por esses discursos conservadores. Bom, e nesse sentido, para quem Lula fala, professora, ele também tenta conversar com os evangélicos, deu uma declaração no início dessa semana, né, se eu não me engano, numa reunião organizada pela Fiesp, dizendo que vai conversar com os ruralistas, até com os mais raivosos. Com quem Lula conversa e como, né? Bem, o Lula é um candidato, né, um político com uma trajetória muito conciliadora e que tenta sempre agregar grupos maiores, né, ampliar o espectro dos grupos associados à sua performance, próximos dele. Então, certamente ele está tentando formar essa frente ampla que envolve não só aquele que é o core, o grupo mais central de seus apoiadores, que são, sim, pessoas que se identificam como pobres, marginalizados, como pessoas que precisam de apoio do Estado, seja porque são marginalizados economicamente, seja porque são marginalizados simbolicamente, que é o caso das minorias demográficas e não demográficas. Esse é o perfil do eleitor do Lula, aquele que se vê como marginalizado, como alguém que de alguma forma é oprimido por uma estrutura que lhe é desfavorável. Então, eu acredito, sim, que o perfil mais nuclear do voto em Lula seja o perfil de pessoas
pobres, negras, LGBTQIA+, essas pessoas, sim, que se sentem marginalizadas, é para elas que Lula fala, isso em termos do seu grande discurso. Mas isso não significa que num governo em que você tem uma expansão, crescimento econômico, você não possa atrair elites econômicas que vão se beneficiar largamente de programas de uma macroeconomia mais bem pensada. O que a gente observa, né, acompanhando não só o governo, mas também a trajetória legislativa do Bolsonaro, é que ele não tem uma proposta propriamente macroeconômica. Esse não é um tema que interessa a ele. Então, ele bota dinheiro na economia, por exemplo, através de programas de transferência de renda que não estão sendo bem pensados, que não estão sendo articulados, que não funcionam como um leque de políticas públicas articulado em prol do desenvolvimento. Ele descontinua esses programas, como era o caso do Bolsa Família, e opta por outros que são puramente pontuais de caráter eleitoreiro e não estão articulados com nenhum tipo de projeto de desenvolvimento. E nessa questão política, a gente está vendo cada vez mais articulações de segundo turno para o primeiro turno, né, professor? Inclusive partidos que poderiam ter candidatura própria, como se tivessem tido uma candidatura num primeiro turno que aconteceu, sei lá, um mês atrás, né? E aí agora já estão decidindo para quem vão levar seu apoio. Isso está acontecendo agora, para o primeiro turno, né? Então, uma eleição um pouco diferente, com essa polarização. Nesse sentido, eu perguntei para a senhora há algum tempo, numa das conversas que a gente teve, se Lula tinha teto. E de lá para cá, o ex-presidente não tem crescido, né, necessariamente nas pesquisas, e a distância dele para Bolsonaro tem se diminuído. O ex-presidente Lula tem uma dificuldade maior de ampliar a sua base de apoio, a sua base de votos, né? Eu acredito que a questão é, Bolsonaro está fazendo uma coisa inédita. Eu acho, na verdade, o crescimento dele muito aquém do que ele está fazendo. Ele está despejando cofre público, cortando verbas de várias outras políticas públicas, como é o caso da educação, e colocando esse dinheiro em políticas de transferência de renda que têm um efeito eleitoral imediato. Elas são quase um doping, se a gente estivesse pensando em termos de um esportista. E isso está fazendo com que ele cresça em termos de intenção de voto, mas, sobretudo, em termos de avaliação do governo, porque isso cria um ambiente de bem-estar econômico completamente artificial. Estou rindo aqui porque, então, podemos dizer que é o candidato que usa esteroides anabolizantes, professor. Ele cresce, fica cheio de músculos, mas não necessariamente fica forte. Ele está crescendo. É igual o carnaval, gente. Eles tomam bomba, crescem, vão lá no carnaval, desfilam, todos fortões. É que eu sou do Rio. Então, eu sei como é que é. Na academia, eles fazem o ciclo da bomba para o carnaval, e aí, depois do carnaval, está todo mundo deprimido, arrasado, murchando. É isso que o Bolsonaro está fazendo com a nossa economia. Está inchando ela artificialmente, e quando acabar a eleição, vai murchar. E aí vai vir uma depressão muito grande. Bom, e para terminar aqui, professora, a terceira via, né? A gente, como eu disse, né, estamos aqui num primeiro turno que parece muito com o segundo. E a terceira via, professora? Então, se alguém perguntasse para qualquer pessoa que veio de marciano aparecesse aqui e viesse perguntar para a gente, olha, uma eleição que tem os dois maiores líderes populares de um país nos últimos tempos e que está fortemente radicalizada por ameaças ao sistema democrático, por um lado. Você acha que vai ter segundo turno? Você acha que faz sentido um terceiro candidato? Né? Todo mundo diria o quê? Não. É muito provável que essa eleição sequer tenha espaço para a criação de uma terceira força. Né? É uma eleição que tem um perfil de primeiro turno, no seguinte sentido. Né? É claro que no Brasil, como é um país muito grande e você precisa de muito voto, isso é mais difícil. Mas é uma eleição que seria normalmente resolvida em primeiro turno, porque é um plebiscito entre duas opções, entre uma opção, né, muito radicalizada à direita e uma oposição mais média, né, mais centralizada à esquerda, mas que, sobretudo, defende o jogo institucional, a continuidade de um jogo institucional democrático. Então, eu acredito que nessa eleição, diferentemente das outras, em que você tem um espaço maior para discussão de propostas, para pulverização de ideias, de identidades, através de diferentes candidaturas, diferentes programas de governo, nessa não tem esse espaço tanto
para que a eleição cumpra o seu propósito, né, de aumentar os processos reflexivos da sociedade sobre política, sobre diferentes identidades e projetos. Nessa, o que tem é um plebiscito. Ou se defende a democracia, ou se abre espaço para uma escalada autoritária, porque é isso que um segundo governo de um líder de extrema-direita representa. Antes de encerrar, alguma reflexão, algum aspecto que eu não perguntei que a senhora queira apresentar, professora? Não, querido, foi maravilhoso e eu acredito que é isso mesmo. Esses atos de ontem são importantes, mas é mais importante a gente entender que na urna não vai ter a opção defesa pela democracia. Na urna, a opção é votar no candidato eleitoralmente viável que apresente uma proposta de defesa da democracia. E esse candidato é o Lula. Então, assim, não é por gosto do PT ou porque você se identifica, mas se você defende a democracia e tem medo de uma escalada autoritária, é preciso que isso se transforme numa opção na urna, porque senão fica uma discussão etérea sobre democracia, como se a gente não tivesse uma eleição em jogo e que a gente precisa ganhar ela com uma margem folgada, até para diminuir a legitimidade de eventuais contestações ao seu resultado. Porque parece que as manifestações de ontem ficam meio soltas, né, num aspecto, no momento eleitoral, né, no cenário em que a gente está de disputa de uma eleição. Então, as manifestações são exatamente para quê, né? Enfim. Professora, muito obrigado pela entrevista aqui, em mais uma oportunidade. Um ótimo trabalho para a senhora aí, bom fim de semana e até mais. Ô, meu querido, eu que te agradeço, foi um prazer estar aqui e bom final de semana para todo mundo. Obrigado aqui pela entrevista, né, a conversa aqui, as reflexões, análises da professora cientista política Maíra Goulart, nos ajudando a entender esse momento depois das manifestações.